Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Sextou, isso mesmo, sexta-feira, 14 de março. Vamos logo às notícias. Galera, falando em 14, hoje às 14 horas do dia 14, superstições aí à parte, temos a apresentação oficial do jogador Santi Rodrigues, né? O Santiago Rodrigues. Grande contratação dessa janela, se a gente não considerar a contratação do Wendel, né, que chega só no meio do ano, o Uruguai que estava lá na Major League Soccer e que hoje então finalmente será apresentado. Ele já vem treinando com o Botafogo aí há cerca de 2 semanas. Inclusive o Botafogo, eu falei, né, hoje faz uma sessão de treinos no Newton Santos a partir das 15, então o Santi Rodrigues vai ter ali a coletiva, a apresentação, perguntas da imprensa e em seguida ele se junta aos demais jogadores para aquele reconhecimento, né, do tapetinho. Lembrando que amanhã tem um jogo treino com o Cruzeiro, né, às 17 horas. Então hoje na Botafogo TV, a partir das 14, Santi Rodrigues, né, ele que ontem fez uma postagem, primeira postagem dele nas redes sociais, já com fotos lá do Lonier, dos treinamentos, falando que foi muito bem recebido, está muito bem ambientado, curtindo muito esses primeiros dias de Botafogo, né? Então, toda a sorte do mundo aí para o Santiago Rodrigues. Quem também está em início de história no Botafogo é o Renato Paiva, e o GE trouxe uma matéria interessante falando sobre os 10 primeiros dias do Renato Paiva à frente do Fogão, né? As informações são as melhores possíveis, tá? As informações internas, né? É que realmente o trabalho do Renato Paiva até agora tem superado as expectativas, tá? Tanto o trabalho de campo como também fora do campo, enfim, todo o aspecto aí desse começo de era Renato Paiva, né? Foram 10 dias no total, só que 9 dias de treino, né? No domingo passado houve folga e está sendo aí já uma marca aí desse início aí dessa intertemporada ou pré-temporada, como quiserem, né? Do Renato Paiva. Sempre aos domingos ele acaba dando folga para os jogadores, né? Treinos intensos, alguns dias aqui até relatei para vocês, sessões aí, 2 sessões diárias, né? Treinamento integral, manhã e tarde, o que não é comum durante a temporada, até para que os jogadores aguentem, né, o ritmo de jogos, mas nesse período aí está sendo importante esse trabalho físico. Inclusive uma marca do Renato Paiva tem sido justamente um trabalho físico com circuitos, né, em campo, e também o trabalho físico na academia, o trabalho de musculação, né? Então tem juntado aí essas duas coisas. Enfim, as informações que a gente acaba tendo, né, e do próprio GE são as melhores possíveis sobre esse início de trabalho, né? Que bom, que bom. A gente sabe que o jogo, né, o estilo de jogo do Renato Paiva é um jogo mais posicional, né? Mas ele está realmente cuidando muito, dando muita atenção à parte física, porque o objetivo dessa pré-temporada, né, é que o Botafogo justamente tem esse lastro, né, já que vai ser mais um ano aí de muitos jogos daqui para frente, né? Daqui a 15 dias exatamente começa o Brasileirão, se não tiver mudança de data, né? Dia 29 tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Então são mais 15 dias aí que o Renato Paiva vai ter para que os jogadores estejam ali na ponta dos cascos, como se dizia antigamente, né? Eu falei que ontem do DM vazio, né, o departamento médico vazio, mas a gente sabe que é complicado isso se manter. Não é nada grave, né, mas o Danilo Barbosa tá fora aí das atividades, não vai participar amanhã desse jogo treino, porque ele tá com uma pubalgia, né? Pubalgia, é isso mesmo? Parece que eu falei errado, né? o Danilo, pubalgia, galera, o nome já diz, né? Uma inflamação na região do pubis, beleza? Pubalgia. Então o Danilo Barbosa tá fora aí alguns dias tratando desse problema, nada que preocupe. Falei do Danilo, vou falar de outro volante, né? O Gregory, a gente comentou aqui esses dias, estendeu o seu contrato, né? Estendeu o contrato com o Botafogo, ganhou um aumento salarial e também a sua multa rescisória para o exterior foi aumentada em mais de 100%, né? Era 4 milhões de dólares, agora passa a ser de 10 milhões de dólares, contrato estendido até 2028. O Botafogo já fez isso com o John, faz agora com o Gregory,
Vitinho, por exemplo, já tem um contrato mais longo também até 28. Então, essas peças chaves, né? Essa espinha dorsal da equipe, podemos dizer, o Botafogo tomando todo o cuidado de valorizar os jogadores com aumento salarial e também multa rescisória mais alta, porque a gente acabou de ver que naturalmente o Botafogo tendo mais uma temporada vitoriosa, como foi do ano passado, assim esperamos, o assédio das outras equipes vai ser muito grande. Então, se quiserem tirar um desses principais jogadores do Botafogo, como é o caso do Gregory, vão ter que desembolsar, né? Falando em desembolsar, o CEO do Dinamo Moscou deu uma entrevista lá na Rússia falando que não descarta a possibilidade de vender o jogador Bitelo, né, o brasileiro Bitelo, que teve ali sua origem no Grêmio, né, que o Botafogo formalizou algumas propostas agora no início do ano, né. Teve aquele problema da forma de pagamento, né, o Dinamo Moscou queria o pagamento ainda esse ano e o Botafogo queria em suaves prestações, né, que é normal nesse tipo de negociação. O Botafogo, na época, há cerca de um mês atrás, ofereceu 14 milhões de euros com a possibilidade de chegar a 18 milhões através de bônus, né? Desde que o Bitelo desempenhasse, enfim, participasse dos jogos do Botafogo. E aí teve essa questão, o problema não foi o valor, né? Foi justamente a forma de pagamento. E o CEO, tá? Vamos ver se eu não me embanano aqui, já me embananei com o pubalgia. Então, o CEO do Dinamo, o senhor Pavel Pivovarov, disse isso, né? Agora, o Botafogo volta então o nome do Bitelo à pauta, vai depender de como estará o time justamente no meio do ano, né? O Bitelo naturalmente é um jogador que interessa muito, o scout do Botafogo vê como um jogador com potencial de seleção brasileira, potencial de revenda, né? Um jogador aí muito interessante, mas pode ser que chegue no meio do ano, a equipe do Botafogo esteja encaixada, o Santi Rodrigues, que eu falei aqui agora há pouco, esteja jogando uma bola redondinha, né? E o Bitelo não seja uma prioridade para o Botafogo, né? E também o senhor Pivovarov, eu gostei do nome, falou que as propostas que o Dinamo recebeu, né? E aí evidentemente inclui a proposta do Botafogo, não foram tão interessantes assim, né? Então, os russos têm essa tradição de serem jogo duro, né, nas negociações. Então também acho que o Botafogo fez certo quando saiu fora, porque tudo tem limite, né? Tudo tem limite, não adianta só o Botafogo ter boa vontade se a equipe que está vendendo, né, por um caminhão de dinheiro não aceitar também as possibilidades, porque o Botafogo fala, olha, eu não consigo pagar dessa forma, eu consigo pagar dessa outra forma, né? Não adianta o Botafogo prometer uma coisa e depois não cumprir, né? Falei aqui do Renato Paiva, acabei esquecendo de comentar que além dessa questão toda de campo, né, o trabalho dele de campo, os seus auxiliares, a gente tem visto imagens também, fotos de divulgação do Paiva trocando ideia com o Caçapa, né? O Caçapa ajudando também nos treinamentos, orientando os jogadores. Isso também é uma coisa muito legal e é nova no Botafogo, né? Porque a gente sabe que os últimos treinadores, especialmente os portugueses, né, que tiveram no Fogão, meio que deixavam de lado quem era o auxiliar, né? Isso aconteceu com o próprio Fábio Matias, né? O Fábio Matias que entregou tudo de bandeja para Arthur Jorge, né? Os portugueses têm um pouco essa coisa, não dá para generalizar, mas normalmente não davam muita atenção para quem já estava no clube. E a gente tem visto isso aí em relação ao Paiva, ao contrário, né? Dando atenção, prestigiando. O Caçapa hoje, claro, né, é um membro permanente, é um auxiliar permanente, não poderia ser de outra forma, mas eu acho legal isso, porque os caras também têm que entender, né, quem chega no Botafogo, que existe uma estrutura do Botafogo e hoje existe essa posição do auxiliar permanente, né? Acho até que o Botafogo poderia ter tentado, mas isso são águas passadas, ter ficado com o Fábio Matias, por exemplo, né, como auxiliar permanente, mas também teve o interesse dele, né, Matias, de alçar novos voos, né, ele como treinador profissional, o que acabou se concretizando, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte: na última terça-feira, depois do treino, foi promovido um churrasco, né, pelo Renato Paiva, enfim, Botafogo organizou um churrasco
claro, com a anuência aí do Renato Paiva, a ideia, né, partiu do treinador português, e esse churrasco envolveu não só jogadores, comissão técnica e até funcionários ali do dia a dia do clube, que foi uma forma também de, né, unir, né, esses novos personagens aí, conhecer melhor, ter um momento ali de descontração. Acho que isso é muito legal. A gente sabe que é muito importante no futebol também o extracampo, o fator anímico, né? O Botafogo, querendo ou não, teve um início de ano muito ruim, né? Um ambiente, não dá para dizer que é aquele ambiente maravilhoso, né? Por conta das campanhas, né, que o Botafogo fez, de perder 2 títulos, né? Então esse churrasco foi uma forma também que o Paiva encontrou de resgatar ali o bom ambiente do clube, e graças a Deus aí tem funcionado, né? São as informações aí que a gente tem recebido, que realmente está sendo muito bem visto esse início de trabalho com o Paiva. Vai dar certo? Vai encaixar rápido como encaixou o trabalho do Arthur Jorge? Só o tempo vai dizer, não dá para a gente garantir, mas pelo menos o início é muito promissor. A gente tem visto que o Botafogo, né, tem trabalhado muito duro, e assim que tem que ser, já que o Botafogo optou, né, por deixar de lado esses 2 primeiros meses do ano e focar nas competições que começam agora: Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, né? Então tem que trabalhar duro mesmo, né? Já que isso não foi feito lá atrás, em janeiro, né? Não estou dizendo que não foi trabalhado duro, né? Mas o Botafogo nitidamente, enfim, não estava com todo esse foco que está agora, né? Falei da Copa do Brasil, a gente, bom, Libertadores primeiro, né? A gente sabe que segunda-feira vai ter o sorteio dos grupos, né? Da Libertadores, 9 da noite. Botafogo é o cabeça de chave número 1, né? Parece que a gente está falando de tênis, né? Mas do grupo A, por ser o atual campeão da competição, e não pode enfrentar nenhum brasileiro, exceção feita ao Bahia, né? O Bahia conseguiu passar da pré-Libertadores, tal qual o Botafogo fez ano passado. Então é a única equipe brasileira, mas a gente vai falar disso mais na própria segunda-feira. Vamos falar de Copa do Brasil, porque também tivemos ontem mais alguns classificados. O Botafogo está no pote 1, né? Entra na terceira fase da Copa do Brasil. Então a gente já sabe quem são os possíveis, né? O pote 2. Desse pote 2 vai sair o próximo adversário, aliás, o primeiro adversário do Botafogo na Copa do Brasil, aquele campeonato que a gente tem aquele desejo, né? Tem aquele desejo de conquistar pela primeira vez. Então vamos lá. Primeiro, as datas, tá? A CBF naturalmente vai organizar pós-sorteio exatamente os jogos, tal, toda aquela logística, dependendo das praças e dos confrontos. 29, 30 de abril ou 1º de maio é o jogo de ida, e o jogo de volta 20, 21 ou 22 de maio, tá? Então, vou falar aqui, tem um caminhão de equipes, anotei tudo aqui, espero não esquecer nenhuma, equipes do pote 2, tá? Começando pela única equipe que está na Série A do Brasileiro, no pote 2, o Vozão, Ceará, tá? Então, o Ceará é a única equipe que o Botafogo pode enfrentar, que é também de Série A, tá? Depois tem o Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário do Paraná, né, de Ponta Grossa, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Botafogo da Paraíba, nosso xará, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã do Ceará e o Capital, naturalmente, do Distrito Federal. Então são essas as equipes que estão no pote 2. E aí, quem que você gostaria de enfrentar? Ou mais fácil, né? Quem que você não gostaria de enfrentar? Naturalmente o Ceará né, é a equipe aí mais qualificada, que está no pote 2, mas eu acho que a gente tem que pensar também em termos de logística, né? Por exemplo, o Paysandu, o Botafogo recentemente teve, né, no final de janeiro, treinando lá no próprio CT do Paysandu, né? O Papão da Curuzu, mas é uma viagem longa até Belém, né? Como também são viagens mais desgastantes lá para o Nordeste, enfim. Mas essas são as possibilidades aí do Botafogo. Por exemplo, Novo Horizontino é uma equipe que tem crescido muito, né, do futebol paulista, mas é uma viagem mais curta, né? Então, vamos ver. Tem equipes mais desconhecidas, né? Por exemplo, Maracanã do Ceará, confesso que é uma equipe que eu desconhecia, né, a sua existência, mas está aí. Acho que eliminou o Ceilândia. Galera,
Por hoje é só. Agora a ultimazinha, né? Para fechar, tem se falado muito do Lucas Perry, né? Nosso antigo goleiro, que hoje está no Lyon e brilhando muito no Lyon, né? Considerado um dos melhores goleiros da atualidade lá na Europa. E, enfim, esteve na primeira lista ali, na pré-lista do Dorival, acabou não sendo convocado, mas realmente o Perry hoje, ele que a gente lembra quando se transfere para o futebol francês, ele atuava nos jogos de Copa do Lyon, né? Hoje ele tá agarrando tudo e virou realmente titular absoluto do Lyon. E caso ele seja negociado, o Botafogo vai ter direito aí a uma boa parcela, né, a 50%, né, da negociação, caso o Lyon decida vender o Lucas Perry, né? Então o cara está muito valorizado, a gente fica feliz, obviamente, né? E lembrando que na época, final de 23, né, o Botafogo negocia o Lucas Perry mais o Adrielson. O Adrielson, ao contrário do Perry, acabou não se firmando lá na equipe francesa e hoje está no Anderlecht, lá da Bélgica. Beleza? Galera, deixa o seu like, faça o seu comentário, quero que você comente aí embaixo dessas equipes todas aí, quem que você quer enfrentar ou não quer enfrentar do pote 2 pela terceira rodada, né? O Botafogo vai estrear na Copa do Brasil. Tamo junto, aquele abraço, Fogão sempre!